Normalize não responder mensagens. Normalize fazer tudo no teu tempo. Eu vivi durante anos muito pilhada, sabe? Pilhada mesmo. Trabalhar com público, ter um comércio já é complicado, porque o país já não ajuda muito a gente, né? São muitas taxas. E eu precisava estar sempre captando clientes, produtos novos, novidades no mercado. Então eu estava sempre naquela jornada ali, muito pilhada. E além disso, eu estava sempre disponível. Eu era full time, sabe? Aquela pessoa sempre disponível. Às vezes, 3 horas da manhã eu pegava o celular, tipo, eu lançava uma campanha no Instagram. Um exemplo, tá? Que acontecia muito. Eu lançava uma campanha de promoção de algum procedimento do estúdio e ficava ali, né? As pessoas tinham acesso, né? Tava aberta aquela mensagem, aquela promoção, então tava divulgando para o Rio de Janeiro, né? Todo. Então, com isso, eu recebia muitas mensagens de madrugada, né? Porque tinha pessoas que ficavam ali rolando o feed e recebendo aquela promoção de madrugada. E eu recebia aquela mensagem e qual era a minha? Eu poderia visualizar ou simplesmente, não, agora não é a hora, eu vou deixar para depois. Mas eu era não só ansiosa, eu adorava o que eu fazia, eu trabalhava muito com amor. E além disso, eu queria estar sempre online, sempre respondendo, sempre ativa. Então eu simplesmente ia lá e respondia 3 horas, 4 horas da manhã, a hora que fosse, e que eu tivesse acordado e que eu tivesse com o celular na mão. E eu estava sempre no celular na mão, porque todo mundo vive com o celular na mão. E eu respondia. E eu dava preço, dava valores, dava opções, sabe, eu respondia. Eu não precisava fazer aquilo. Claro, eu gostava de fazer, alguém estava com a arma na minha cabeça? Não, estava fazendo o que eu queria. E porque eu tenho em mim essa coisa do gostar do trabalho. Mas eu não precisava fazer. Eu poderia organizar a minha agenda, organizar a minha vida para ter um horário para aquilo. E naquela época também eu tinha uma secretária que ganhava para aquilo. E eu poderia simplesmente delegar. Simplesmente. Às vezes ela chegava no estúdio para responder essas mensagens e já estavam todas respondidas, porque eu passava a noite respondendo. Olha que loucura, como eu estava me sabotando. Porque quando a gente tem tem funcionários para trabalhar para a gente faz isso para a gente ter um pouco de qualidade de vida. A gente tem que aprender a delegar. E eu não delegava. Eu queria fazer tudo, fazer tudo. Tá sempre ali fazendo tudo, tudo passando por mim. E nem sempre isso é bom, sabe? Então, assim, normalize não responder às pessoas. Após isso, após eu romper e fechar meu estúdio e ressignificar minha vida, eu continuava com aquela coisa, sabe? De ter que responder às pessoas na hora, porque ficou, né? As coisas ficam. É difícil a gente ressignificar, né? E aquilo ficou em mim e eu continuava respondendo às pessoas, continuava naquela pilhada mesmo sem precisar. E os amigos e grupos e que eu fazia parte, e eu ficava naquela, sabe? E hoje eu quis fazer esse vídeo porque eu achei muito interessante, sabe? Porque quando a gente está vivendo um processo de evolução, a gente está vivendo. Então a gente não está observando o que a gente está vivendo, a gente está vivendo. E hoje eu comecei a me observar. Esses dias eu comecei a me observar. Porque como eu fiquei muito resfriada também, sem voz, tossindo muito, tudo isso me fez com que eu parasse um pouco, né? Foram dias que eu não fui para academia, eu não treinei, foram dias que eu falei com pouquíssimas pessoas, e com isso eu fui observando. E hoje, quando eu peguei no celular, e são coisas que ao longo dessa minha jornada eu venho mudando e para mim já é normal, mas quando eu lembrei da Simone que eu era, eu falei assim, caraca, eu mudei muito, porque eu me programei para, como eu tenho uma filha de 9 anos e a parte da manhã toda eu me programo para ela. Então eu só pego no celular, literalmente, para responder mensagens ou para ver o que está acontecendo nas redes sociais depois do meio-dia. A partir da manhã, não. A partir da manhã eu não faço isso, só depois do meio-dia. Porque eu determinei isso para mim, sabe? E com isso,
eu falei assim, caramba, tem mensagens aqui que eu não respondi. Tinha mensagem do meu pai que ele me mandou sexta-feira, que eu fui ver hoje. E não porque eu não quis respondê-lo, foi porque eu não vi. Simplesmente eu não vi. Aí eu comecei a rodar. Eu falei assim, caramba, tem um monte de mensagem que eu não tô respondendo. Aí eu respondi algumas mensagens, não todas. Abri alguns grupos para ver algumas outras coisas que tinham lá. E eu falei assim, gente, como eu evoluí. Porque isso não me aprisiona mais. Eu não estou mais presa a ter que cumprir o papel de responder. Claro, se você trabalha numa empresa, se você tem que falar com o teu chefe, se você tem... Aí é diferente, né? Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando como era a Simone, pilhada, como é a Simone que se transformou e mudou, e como é a Simone que normaliza agora responder só o que ela quer, né? Claro que quando é de trabalho eu respondo na hora, né? Porque é dinheiro. Mas não é esse o ponto. Eu tô falando que às vezes a gente se aprisiona em ter que responder as pessoas porque as pessoas querem ser respondidas na hora. E eu era essa pessoa que quando eu mandava mensagem para alguém também, como eu respondia muito rápido, eu queria que as pessoas me respondessem muito rápido. Quando eu mandava mensagem para alguma amiga, eu queria que ela me respondesse na hora. E não tem que ser assim, sabe? E as pessoas são assim, e a gente vive assim, de mandar mensagem, de querer ser atendida na hora, de ser tudo no imediato, o imediatismo, tem que ser tudo ali na hora. E hoje eu não sou essa pessoa. Hoje, às vezes, eu vejo, e eu vou ser muito sincera, sabe? Como eu sou muito sincera nesse canal. Às vezes eu vejo meu telefone tocar, eu não atendo. Às vezes, porque eu simplesmente não quero falar com aquela pessoa. Esses últimos dias, né, o último mês, eu bloqueei muitas pessoas, porque não fazia mais parte da minha vida. Eu tive a maturidade de entender isso. Eu apaguei muitos contatos, porque eu estou numa nova jornada da minha vida, e isso era necessário acontecer por respeito a mim, principalmente pelo meu caráter. E eu fiz uma limpeza, sabe, na minha rede social, na minha agenda. E quando a gente tem um controle disso tudo, é muito legal, né? Quando a gente entende que a gente se governa, literalmente, isso é muito legal. E eu quis fazer esse vídeo pra gente ter essa troca, sabe? Em que estágio você está? Em que momento da sua vida você está? Reflita. Hoje eu não tenho mais o peso de ter que responder as mensagens. Eu tenho uma amiga, ela é muito minha amiga mesmo, sabe? Ela é uma amiga muito querida. E eu me sentia pressionada, porque ela sente necessidade de falar ao telefone, não de mandar mensagem, não de mandar áudio, mas de falar ao telefone. E eu não gosto de falar no telefone. Para mim é um saco ter que estar falando no telefone. E todas as minhas outras amigas falavam, pô, mas ela não sabe que você é assim? Mas ela não é assim, é o jeito dela. Só que eu não tenho que me moldar para agradá-la. E eu já fiz isso. E quando eu não atendia, quando eu não podia, eu me sentia culpada, aquela culpa real. Poxa, ela ligou, eu sei que ela prefere falar, mas não. E hoje também ela entende isso, sabe? Porque foi uma jornada para ela também de entendimento. E hoje ela entende, ela manda mensagem sabendo que eu não vou responder na hora. Eu não respondo na hora. Eu respondo quando dá, sabe? E eu até respondi ela essa semana. Eu até pedi uma coisa a ela, mas eu não pedi querendo que ela respondesse na hora. Eu simplesmente fiz um pedido a ela para ela fazer uma parada para mim. E ela fez, e depois de uns 2 dias ela me respondeu e falou assim: olha, fiz e tal, tá tudo certo, como que você tá, não sei o quê. E, e aí eu fui e respondi também, não foi na hora, foi depois, que eu vi depois, né? Mas assim, a questão é de se libertar. A gente não pode estar preso e aprisionado a um aparelho celular, gente. Eu vejo as pessoas aprisionadas a redes sociais, a ter que postar foto no Dia dos Namorados, a ter que postar foto na Copa do Mundo, porque tem que comprar a blusa do Brasil e tem que postar. Eu vi muito isso nas minhas redes sociais, de amigos e amigas e parentes fazendo isso. Ter que postar aquela foto com o pet, com a roupa da seleção, ou porque... Eu acho muito legal postar quando a gente quer postar alguma coisa, quando é algo importante pra gente. Às vezes é uma coisa simples, uma coisa boba, mas porque é importante pra gente, a gente quer registrar aquele momento. Isso eu acho legal. Acho que isso é válido, sabe? Pra quem não trabalha com isso, porque hoje eu consigo diferenciar muito, sabe? Eu trabalhava diretamente nas redes sociais, porque eu precisava divulgar o meu estúdio. Então eu precisava de conteúdo o tempo todo. Aí é uma coisa, é trabalho, né? Hoje, como eu me libertei disso, como minha rede social, é simplesmente para eu
Pra nada, sabe? Pra eu postar se eu quiser, pra eu ver conteúdo se eu quiser, pra eu pesquisar, sei lá, uma torneira nova que eu queira, sabe? Hoje é pra mim, pra me agradar, sabe? A rede social hoje é pra isso. E quando eu falo rede social, eu falo do Instagram, porque é o que eu mais vejo. O TikTok eu tenho também, mas o TikTok pra mim é muito cansativo, porque são vídeos curtíssimos e vicia muito. Então eu quis parar com aquilo pra minha saúde mental. Mas o Instagram eu gosto de estar ali, eu gosto de ver, eu gosto das coisas, eu gosto do conteúdo. Os conteúdos que eu sigo são legais pra mim, né? São conteúdos geralmente de autoconhecimento, então eu curto muito isso. E essa coisa de marcar amigos no feed também eu acho legal. Tem uma amiga que a gente se fala pouco, mas a gente está sempre se trocando informações no feed, nos rios, né? Porque tem sempre uma coisa que a gente lembra de alguém determinado e a gente quer mandar, né? Mas às vezes a gente não quer falar com a pessoa. E que você venha se libertar hoje, sabe? Eu acho que eu fugi um pouco agora do conteúdo, mas o objetivo é esse, a gente se libertar. A gente se libertar das amarras de ter que ter um aplicativo para beber água de hora em hora. Gente, quando tu tá com sede, tu bebe água. Tu é adulto, tu sabe, tu não precisa de um aplicativo para isso. Você não precisa do WhatsApp o tempo todo ali recebendo mensagem. Uma outra coisa que eu fiz também, que eu vi que foi um processo de evolução para a pessoa que tinha que responder na hora, para a pessoa que eu sou hoje, o meu celular não tem toque. Eu não tenho toque, ele é totalmente no silencioso. Eu só vou ver alguma coisa se eu pegar o celular, abrir e visualizar. Senão, eu não vou ver, porque eu não recebo mensagens. Eu recebo muita mensagem, mas eu não recebo o toque da mensagem, porque me dava gatilho, me dava ansiedade, eu queria receber, eu queria responder logo. Eu falei assim, não, eu vou cortar isso da minha vida, porque isso não tá me fazendo bem. Eu não preciso disso, eu não preciso responder imediatamente. Ninguém vai morrer por causa disso, entendeu? Isso é libertador pra gente também, sabe? Porque nos traz paz. Claro que eu tô falando de uma coisa que isso é importante pra mim, porque isso funciona pra mim. Se você trabalha e precisa do celular, não faça isso. Óbvio, é o teu trabalho. Mas a gente é adulto e inteligente para entender o que eu tô falando aqui também. E que eu queria falar isso, se liberte. Você não tem obrigação de responder as pessoas na hora que elas querem. Você não tem obrigação de responder ninguém se você não quiser. A palavra não é uma palavra libertadora. Apenas aprenda a dizer não. Você vai fazer o que você quer na hora que você quer. Você vai se priorizar, você vai se valorizar, você vai se amar primeiro, sabe? Quando a gente se ama primeiro, fica tudo muito mais fácil. Quando a gente se impõe, tudo fica muito mais fácil. Porque as pessoas, elas são reflexo do que a gente faz, do que a gente é. E de como a gente, passou um tricolor aqui. E de como a gente se aceita, se ama, se assume, como a gente reage, sabe? As pessoas vão nos respeitar a partir disso. Então, que hoje você se respeite, você se ame, você se valorize, você aprenda a dizer não, você aprenda a dizer sim para o que você realmente quer, porque as pessoas vão entrar nesse espaço sistêmico, sabe? As pessoas vão acabar sentando na cadeira dela esperando, porque você se impôs. E essa é uma reflexão muito importante, porque tá todo mundo muito pilhado, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo agitado, sabe? E isso é muito importante. Hoje, naquelas visualizações do WhatsApp, que a gente pode colocar, né? Acho que não sei se são 3 ou 5 pessoas, não sei certo quantas pessoas são, quantos contatos são, que a gente pode botar lá em cima, como fixar, né? Como pra gente sempre saber das mensagens das pessoas. Eu só tenho 3 pessoas ali. E isso é importante pra gente, sabe? A gente priorizar também quem nos prioriza. Pra gente estar em contato realmente com o que vale a pena, né? E eu espero que esse vídeo tenha sido uma explosão para você, como foi uma explosão de autoconhecimento meu quando eu comecei a me observar essa semana, sabe? Que você possa fazer isso por você também. Faça o que você quer para você. Se priorize e diga não. Apenas diga não. Apenas não responda se você não quiser, sabe? Valorize o que você quer valorizar.
e que essa chave mude para você como tem mudado para mim. E é isso. Beijo.